Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar essa linda transformação que eu fiz. Eu peguei uma tábua que eu tinha aqui em casa de guarda-roupa. Aí eu cortei essa parte de cima dela que tava estragado. Depois eu medi ela no meio, do jeito que ficaria os dois pedaços da mesma largura e cortei com a serrinha tico-tico ao meio. Essa é uma ideia que eu fiz para minha cunhada, que ela me pediu. É um carrinho para ela poder estar colocando garrafas. Ela mexe com vender garrafada. Ela me pediu para poder estar fazendo esse carrinho. Eu fiz uma misturinha com o pozinho da tábua que eu tinha cortado com cola, tampei os buraquinhos. Depois eu passei uma lixa, lixei bastante mesmo para na hora que eu for pintar a tinta pegar bem. Eu lixei com a lixinha de mão mesmo, porque como eu tô começando agora, eu tenho poucas ferramentas, mas dá pra fazer, dá um pouco mais de trabalho, mas dá pra fazer sim. Depois de ter lixado, eu passei um paninho úmido pra tá tirando o pozinho, pra não atrapalhar na pintura, né? Depois eu peguei o fundo, coloquei a lateral e medi certinho, passei o lápis pra mim tá fazendo os perfuros antes de eu colocar os parafusos para assim não rachar minha madeira. Coloquei o fundo e furei com a furadeira, onde eu já tinha furado, para poder estar marcando a lateral e o parafuso entrar com mais facilidade. Daquele outro jeito estava um pouco difícil para mim estar fazendo, aí eu apoiei ele no armário que eu tenho aqui em casa, que era justamente do mesmo tamanho, e assim ficou melhor, teve mais apoio para mim estar colocando os parafusos. Dá um pouco, assim, de trabalho, porque os parafusos que eu tinha aqui em casa era mais grosso do que a ponteira da furadeira, mas deu para fazer desse jeito. Não se esqueçam de curtir, se você estiver gostando do vídeo, se inscrever no meu canal e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar você assim que eu postar um novo vídeo. Aqui eu tava cortando as prateleiras, porque eu tinha cortado elas todas do mesmo tamanho do fundo. Aí eu decidi colocar as laterais em cima do fundo, que assim aguenta mais peso. Aí eu coloquei ele deitado no chão, em cima de uma tábua, para eu poder estar parafusando do tamanho certo. Usei essa tabinha aí, que era o mesmo tamanho das garrafas que eu tinha aqui em casa e que ela iria usar. Depois eu coloquei em cima da mesa, desocupei a mesa e coloquei ele em cima da mesa. Porque como eu monto ele sozinho, né, eu faço tudo sozinho. De vez em quando eu tenho alguma ajuda, aí eu cacei o melhor jeito para mim estar fazendo. Aí aqui eu tô colocando o tampo dele, né, a parte de cima dele. Porque eu achei melhor colocar o fundo, colocar as prateleiras e depois colocar a parte de cima. Depois de tudo montado, eu passei massinha para madeira F12, tampei as lateral porque eu não tinha fita de borda e tampei alguns buraquinhos que ainda tinha, porque era um reaproveitamento. Depois esperei secar. Aí, enquanto secava, eu peguei um estrado de cama que eu tinha aqui em casa, medi nas prateleiras e cortei do mesmo tamanho, que eu vou usar eles, pregar eles do lado para poder não ter perigo das garrafas cair no chão. Se você gostar da ideia e for tentar fazer em casa, você pode substituir. Talvez você não tenha a grade de cama em casa, você pode colocar um cabo de vassoura ou qualquer outro pedacinho de tabinha que você estiver em casa do mesmo tamanho. Você pode tá cortando e colocar para poder segurar as garrafas. Aí foi só lixar, eu lixei todas elas bem lixadinha. Eu fiz esse carrinho com 3 prateleiras, mas vocês podem fazer com quantas prateleiras vocês quiserem, 2, 4 ou mais. Depois de lixar, eu passei um verniz, eu passei esse vermelho, que era o que eu tinha. Mas você pode passar um óleo mineral ou um verniz incolor, ou até mesmo pintar da cor que vocês preferirem. Enquanto o verniz secava, eu fui pintar o carrinho. Esse carrinho ele vai ter um fundo, mas eu optei por pintar ele sem fundo, porque assim o rolinho cobriria mais as partes dele e não precisaria de eu estar pintando com um pincel. Ele é um pouquinho assim escuro, né? Ele é um cinza assim escuro.
Aí, como eu vou pintar ele de branco, eu passei três demãos de tinta nele. Passei 3 demãos de tinta nele para poder ficar bem branquinho mesmo. Mas você também pode pintar da cor que vocês quiserem. Eu pintei de branco porque era a cor da tinta que eu tava tendo aqui em casa. Enquanto a primeira demão secava, eu peguei um fundo de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa. Eu tinha 3 pedaços, eu não tinha ele inteiro, que desce a altura do carrinho. Então eu medi, risquei com lápis e cortei os 3 pedaços do mesmo tamanho. Depois de cortado, eu passei uma tinta nos 3. Eu pintei eles antes de eu estar pregando ele no carrinho. Eu cortei essa madeirinha pra mim estar colocando ali a hora que eu for colocar o fundo, porque eu não tinha aquelas caneletinhas que a gente coloca para poder no encontro dos 2 fundos, que geralmente vem no guarda-roupa. Eu coloquei o fundo nele com parafusinhos, porque fica bem mais firme do que aqueles parafusos pequenininhos que a gente coloca. Aqui eu coloquei a madeirinha, ela também vai servir para poder dar mais estabilidade no carrinho. Aí eu vou parafusar esse tampinho do meio bem em cima dela. Depois de ter colocado o fundo, eu passei uma segunda demão nele, para ele poder ficar mais branquinho, que dava para ver algumas partes na onde ele era mais escuro. Eu fiz esse carrinho para ela estar colocando garrafas, mas vocês podem fazer ele para colocar tempero na cozinha, ou até mesmo guardar copos, taças, que vocês preferirem. Eu fiz esse carrinho e quando eu fui fazer ele, eu não tinha as rodinhas para estar colocando nele, porque ela queria como carrinho. Então eu coloquei uns pezinhos de rack que eu tinha aqui em casa. No mesmo dia, a minha cunhada me falou que tinha havido um móvel jogado fora que tinha as rodinhas. Então eu fui lá, arranquei essas rodinhas aqui. Tinha 4 rodinhas, o móvel era de 6 e tinha justamente 4 rodinhas, as 4 que eu iria precisar. Eu lavei elas, coloquei elas onde eu iria furar, marquei com lápis, eu furei com a furadeira e coloquei os parafusinhos mesmo que vinha nela, que eu achei nelas, eu coloquei para estar segurando elas. Foi uma sorte muito grande ela ter visto esse móvel lá, porque nós iríamos ter que comprar a rodinha, porque ela queria um carrinho. Então, eu fui lá e peguei as rodinhas, peguei as gavetinhas também e as portinhas. Vou estar postando logo um próximo projetinho que eu irei fazer. Depois de ter colocado a primeira rodinha, eu marquei onde iria ficar as outras 3 com lápis. Depois de marcar, eu furei com a furadeira, igual eu furei da primeira, e coloquei as outras 3 rodinhas. Aí eu aproveitei já também e coloquei as tabinhas que já estava seca, do verniz já tinha secado. Eu já tinha feito os pré-furos antes de eu colocar os parafusos, para poder a minha madeira não tá rachando. Coloquei das 2 prateleiras de baixo com ele deitado e a última eu resolvi colocar com ele já em pé no chão. Mesmo ele sendo um carrinho muito fácil de fazer, eu tive algumas dificuldades por eu estar começando agora. Então eu gastei 3 dias para mim estar fazendo ele, porque eu deixei a tinta secar bastante. Confesso que eu achei muito lindo, eu gostei muito desse trabalho que eu fiz. Se você está me assistindo até aqui, não esqueça de curtir, se inscrever e assinar o sininho de notificações. E aqui está o meu projetinho feito, eu coloquei umas garrafinhas que eu tinha aqui em casa para vocês terem uma ideia de como iria ficar. Espero que tenham gostado, beijos, tchau!